A filha do milionário piorava a cada dia mais. Até que a empregada descobriu o motivo. Logo nas primeiras imagens, o público acompanha o momento que abalou toda a mansão do empresário mais respeitado do Rio de Janeiro. A filha dele, antes cheia de vida, perde as forças de repente no meio do jardim, diante de convidados importantes. O clima elegante da casa se quebra no mesmo instante, e a expressão de espanto dos presentes deixa claro que aquilo não era apenas um simples mal-estar. O que ninguém imaginava é que aquele desmaio seria o primeiro sinal de um mistério que envolveria toda a família pelos meses seguintes, revelando segredos escondidos entre as paredes luxuosas e transformando completamente o cotidiano de quem vivia ali. Enquanto a imagem da jovem caída no chão ainda causa impacto, a descrição evolui para o que viria depois. A piora constante, as crises repentinas, a fragilidade inexplicável que se intensifica dia após dia. Nada parecia normal. Nada fazia sentido. E naquela casa, onde tudo sempre foi cuidadosamente controlado pelo milionário, a sensação de que algo estava profundamente errado começou a crescer como uma sombra silenciosa. É neste ponto que o vídeo faz um convite direto, simples e firme. Se você já está curiosa para descobrir o que realmente estava acontecendo dentro daquela mansão e como a empregada acabou se tornando peça-chave nessa história, curta o vídeo agora mesmo, escreva nos comentários de onde está assistindo e aproveite para se inscrever no canal, porque o que vai acontecer a seguir vai prender sua atenção do começo ao fim. Com o pedido concluído, a história avança mostrando como, após aquele episódio, o milionário passa a viver dividido entre o medo e a culpa. Ele tenta manter firme a postura de homem forte dos negócios, mas por dentro carrega dúvidas, inseguranças e uma sensação crescente de impotência. A cada dia que a filha piorava, ele se perguntava se não estava falhando justamente no papel mais importante da vida dele. Enquanto isso, a empregada, observadora, silenciosa e sensível, começa a notar detalhes que escapam aos olhos dos outros. Pequenas mudanças na rotina da casa, reações incomuns da menina, coincidências que se repetem sem explicação. Uma simples troca de perfume no corredor. Um prato que provoca desconforto só em determinados dias. Uma expressão estranha de alguém da família ao ver a jovem se aproximar. Pequenos sinais que, somados, despertam nela a certeza de que ali havia algo muito maior do que aparentava. Conforme os meses passam, o Rio de Janeiro muda ao redor deles. O calor sufocante do início da história dá lugar a chuvas fortes que batem nas janelas da mansão, e cada mudança no ambiente parece intensificar o clima de tensão interna. Os convidados começam a evitar a casa. A imprensa especula. A madrasta se preocupa mais com a própria imagem do que com a saúde da menina. E o milionário, cada vez mais vulnerável, percebe que precisa enfrentar verdades que sempre tentou evitar. A manhã começava com aquele brilho intenso que só o Rio de Janeiro tem quando o sol bate forte nas águas da lagoa. Era o tipo de dia em que o casarão do milionário parecia ainda maior, ainda mais imponente, com as janelas refletindo a luz como se fossem enormes espelhos. Os convidados caminhavam pelo jardim com taças nas mãos, conversas elegantes, passos calculados sobre o gramado impecável. Nada ali parecia fora do lugar. Nada indicava que, em poucos instantes, aquele cenário de perfeição seria quebrado de forma tão brusca. A filha do milionário caminhava entre os convidados, delicada, com a expressão suave de sempre. Era o orgulho do pai, a razão pela qual ele trabalhava até tarde, participava de reuniões intermináveis e acumulava projetos sem descanso. Ele acreditava que todo aquele sucesso só fazia sentido porque dela vinha sua motivação mais profunda. Mesmo assim, não percebia como a rotina exaustiva o afastava cada vez mais das pequenas coisas que aconteciam dentro de casa. Acreditava controlar tudo, como sempre fez no mundo dos negócios. Mas a vida tinha maneiras próprias de mostrar que nenhum controle é absoluto. E foi exatamente nesse instante que o inesperado aconteceu. A jovem levou a mão ao peito, parou de caminhar e respirou como se o ar tivesse ficado repentinamente pesado. Os convidados ao redor perceberam a mudança sutil no rosto dela, a palidez que tomou conta de sua expressão. Alguns tentaram se aproximar, mas antes que alguém pudesse dizer qualquer palavra, ela perdeu as forças. O corpo delicado tombou em direção ao chão, e a taça que segurava escorregou dos seus dedos, caindo na grama com um som seco. O silêncio que se seguiu foi imediato, quase cruel. As conversas cessaram. As risadas se apagaram. E o milionário, ao ver aquilo, sentiu um impacto tão profundo que por alguns segundos o mundo pareceu girar. Ele correu até ela, totalmente tomado pela urgência de protegê-la. A cada segundo que passava, a angústia apertava seu peito.
Os convidados se afastavam para abrir espaço, alguns com expressões assustadas, outros tentando disfarçar o impacto daquela situação em um ambiente onde perfeição era a regra. A madrasta, sempre preocupada com aparências, levava a mão à boca num gesto exagerado, enquanto já olhava em volta para ver quem observava. Mas foi a empregada quem se aproximou com firmeza e sensibilidade, ajeitando a cabeça da jovem no colo e tentando acalmá-la com palavras baixas, como quem sussurra para proteger. O milionário percebeu que havia algo muito errado. Não era um simples mal-estar. Não era cansaço. Não era calor. Algo ali estava fora de qualquer explicação lógica. Minutos depois, quando a filha abriu os olhos, parcialmente consciente, ele sentiu um alívio imediato, mas o medo permaneceu. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre a casa. Ele tentava manter a postura firme, sobretudo porque todos olhavam para ele esperando uma reação. Mas por dentro, seu coração estava em frangalhos. Cada vez que a via frágil, uma parte dele duvidava de sua própria capacidade de protegê-la. Com a ajuda da empregada, levaram a jovem para dentro da casa. O ar fresco do ar-condicionado contrastava com o calor do jardim, e o som distante da água da fonte interna preenchia o ambiente. A mansão parecia enorme demais naquele momento, como se as paredes guardassem segredos que ninguém havia notado antes. A empregada, embora assustada, mostrava uma serenidade quase instintiva. Vinda do interior de Minas Gerais, ela tinha uma sensibilidade para detalhes que muitas vezes passava despercebida pelos moradores mais antigos da casa. Foi ela quem percebeu a respiração irregular, os arrepios repentinos, a maneira como a jovem apertava os dedos contra a manta fina que alguém colocou sobre ela. Esses pequenos sinais ficavam gravados em seu olhar atento, como peças de um quebra-cabeça que, embora ainda sem forma, já parecia ter significado. A madrasta tentava assumir uma postura preocupada, mas a tensão em seu rosto denunciava algo mais profundo: medo do escândalo. Medo de como aquilo afetaria sua imagem. Ela falava sobre médicos, sobre especialistas caros, sobre exames sofisticados, mas suas palavras vinham carregadas de ansiedade e superficialidade. Nada parecia genuíno. Enquanto isso, o milionário tentava acalmar a filha, segurando a mão dela com firmeza. Esse simples gesto revelava algo que ele raramente deixava aparecer: vulnerabilidade. O empresário, reconhecido por decisões certeiras, pela ambição disciplinada e pela postura quase inabalável, agora tremia levemente ao sentir a fragilidade da filha. Nas horas que seguiram, médicos foram chamados, exames foram feitos, mas nenhuma explicação clara surgiu. Cada profissional dava uma hipótese diferente, e isso só aumentava a sensação de descontrole. A casa, antes repleta de movimento elegante, agora parecia silenciosa demais, pesada demais. A luz da tarde entrava pelas janelas como um feixe dourado, mas nem mesmo a beleza do dia conseguia dissipar o ar de preocupação que dominava o ambiente. A empregada, que não costumava ultrapassar os limites de sua função, começou a notar um padrão nos acontecimentos. A jovem piorava sempre em determinados momentos, em determinadas áreas da mansão. Percebeu que depois de certos encontros familiares, a menina parecia ainda mais fraca. E embora não soubesse exatamente o motivo, sua intuição alertava de que havia algo ali que ninguém mais percebia. O milionário, consumido pela culpa, passou a caminhar pela casa com um olhar distante. Ele sabia que precisava resolver aquilo, mas uma parte dele temia encarar a possibilidade de que a origem do problema estivesse bem mais perto do que imaginava. Ele começou a rever sua rotina, seus compromissos, seus hábitos. Talvez tivesse negligenciado sinais. Talvez tivesse confiado demais em quem não deveria. Talvez tivesse se afastado quando mais precisava estar perto. A primeira noite após o desmaio foi inquieta. A filha adormeceu, mas a respiração dela variava. A empregada passou no corredor várias vezes, verificando se ela estava bem. A cada passo, sentia os pisos de madeira rangerem sob seus pés, como se a própria casa tivesse algo a dizer. O milionário permaneceu sentado na sala até tarde, encarando o silêncio, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. No fundo, ele sabia que aquele era apenas o começo de uma longa batalha, não contra algo externo, mas contra algo silencioso, misterioso e profundamente enraizado em sua própria vida. O casarão, tão grandioso, parecia menor naquela noite. E o mundo do milionário, sempre tão sólido, começava a revelar rachaduras que ele não estava preparado para ver. A noite mal havia terminado quando o milionário despertou com a sensação de que a casa inteira estava diferente.
O silêncio tinha uma espessura quase física, como se cada parede observasse seus movimentos. Ele se levantou cedo, caminhando pelos corredores amplos que ecoavam o som de seus passos. A mansão, tão cheia de vida em dias de festa, agora parecia guardar segredos entre suas estruturas. O ar estava mais frio, e a luz que entrava pelas enormes janelas de vidro parecia mais fraca, mesmo com o sol já alto no céu. A filha dormia no quarto, com um semblante tranquilo demais para alguém que havia passado por um episódio tão assustador no dia anterior. O milionário a observou por alguns minutos, tentando interpretar cada movimento, cada respiração mais profunda. Havia ali uma paz que não o confortava. Era como se aquela tranquilidade fosse temporária, como se algo invisível estivesse à espera do próximo momento para se manifestar. No corredor, a empregada já estava a postos. Trazia consigo uma bandeja com chá de capim-santo, costume que aprendeu com sua avó e que sempre acreditou acalmar o coração. Ela ofereceu ao milionário com respeito, e ele recebeu com um aceno discreto. Apesar do abismo social entre eles, havia naquele gesto uma comunicação silenciosa. Ela percebia mais do que dizia. O milionário perguntou se a filha havia acordado durante a madrugada, e a empregada respondeu que ela apenas se remexera algumas vezes, mas sem sinais de desconforto. Foi quando, em um murmúrio quase involuntário, completou dizendo que a jovem parecia mais sensível aos aromas da casa. Comentou que, momentos antes de o desmaio acontecer, ela havia parado próximo às flores recém-colocadas na mesa do jardim e franziu o nariz como se tivesse sentido algo estranho. O milionário franziu a testa, refletindo sobre aquilo, mas não disse nada. Ao longo da manhã, especialistas chegaram, analisaram exames, conversaram entre si em linguagem técnica que pouco ajudava. Nenhum parecia disposto a admitir que não sabia a causa da fragilidade da jovem. Cada um apresentava hipóteses, todas superficiais. Um falava sobre estresse, outro sugeria questões alimentares, outro mencionava clima e temperatura. Nada explicava o padrão que a empregada começava a perceber silenciosamente. Enquanto os médicos iam e vinham, a madrasta circulava pela casa com passos rápidos, como se tentasse evitar qualquer comentário que pudesse manchar sua imagem. Estava mais preocupada com o que as pessoas comentariam nos próximos eventos sociais do que com a gravidade da situação. Sempre que o milionário tentava falar com ela sobre a filha, recebia respostas evasivas. Era nítido que existia ali uma distância emocional que ele insistia em ignorar. Uma distância que aquela situação tornava ainda mais evidente. No meio da tarde, a empregada desceu as escadas com uma pilha de roupas recém-passadas. Quando chegou ao andar de baixo, viu duas pessoas conversando discretamente no final do corredor. Reconheceu a governanta e um funcionário antigo da família. Ambos sussurravam com expressões tensas, interrompendo imediatamente a conversa assim que notaram sua presença. A empregada percebeu, pela maneira como desviaram o olhar, que havia algo sendo escondido. Algo que, mesmo que ela não compreendesse ainda, estava relacionado ao que vinha acontecendo. Ela continuou seu caminho, mas a conversa retida no ar a acompanhou pelo resto do dia. Enquanto isso, o milionário permanecia dividido entre duas realidades. De um lado, a rotina intensa dos negócios, que continuava exigindo dele decisões firmes e rápidas. Reuniões marcadas, contratos importantes em andamento, pessoas que dependiam de suas escolhas. De outro, a fragilidade da filha, que precisava dele de um jeito que ele não sabia mais oferecer. Era como se duas versões dele brigassem internamente. Uma querendo manter a postura de sempre, outra implorando para ser o pai que sempre quis ser, mas raramente conseguia. Esse conflito interno se tornava mais forte cada vez que via a filha adormecida, pálida, com o corpo frágil demais para sua idade. Ele se perguntava quantas vezes deixará de notar sinais, quantas vezes priorizara compromissos que agora pareciam insignificantes. A culpa se infiltrava nele como um peso silencioso que o acompanhava em cada movimento. À noite, a brisa que vinha da lagoa era mais fria do que o habitual. O casarão, iluminado apenas pela luz amarelada dos abajures, ganhava contornos dramáticos. As sombras se movimentavam nas paredes à medida que o vento balançava as cortinas. A empregada andava pela cozinha preparando uma sopa leve, enquanto o aroma de cebola dourada preenchia o ambiente. Era um cheiro caseiro, acolhedor, que contrastava com o clima tenso da casa. Quando ela subiu para levar a sopa, percebeu algo peculiar. No corredor do segundo andar, um perfume forte pairava no ar, diferente do habitual. Não era o aroma suave das flores que costumavam enfeitar os cômodos,
nem o cheiro dos produtos de limpeza. Era algo mais intenso, mais artificial, que fazia a jovem franzir a testa toda vez que passava por ali. A empregada tocou o corrimão, como se isso pudesse ajudá-la a entender algo. O coração bateu mais rápido. Aquilo não era coincidência. Já tinha sentido aquele aroma antes, mas não conseguiria dizer exatamente onde. Ao entrar no quarto, encontrou a filha acordada, mas com um brilho estranho nos olhos, como se tivesse acabado de sair de um sonho confuso. O milionário estava ao lado, segurando a mão dela e conversando de forma calma. Ela sorriu levemente ao ver a empregada com a bandeja, e por alguns segundos o ambiente pareceu mais leve. A jovem tomou alguns goles da sopa e agradeceu baixinho. Era perceptível que confiava na empregada de uma forma que não confiava em todos da casa. A empregada aproveitou a tranquilidade momentânea para observar a cena com mais atenção. Reparou no modo como a jovem piscava mais lentamente cada vez que o perfume vindo do corredor se intensificava. Reparou na maneira como o milionário tentava disfarçar seu cansaço, passando a mão pelo rosto com frequência. Reparou também em algo que ninguém parecia notar, o olhar inquieto da madrasta, parada na porta, segurando um lenço perfumado. A empregada não disse nada, mas dentro dela algo começava a se encaixar. Pequenas peças, pequenos detalhes, pequenos momentos que antes pareciam isolados agora formavam um padrão. Ainda não era a resposta completa, mas era o suficiente para deixá-la alerta. Naquela noite, quando todos foram dormir, o milionário permaneceu sentado na sala novamente. Ele não queria admitir, mas sentia medo. A mansão parecia muito grande para tanta incerteza. Os ventos batiam nas janelas com força, e as portas internas balançavam levemente. Era impossível não pensar que aquele lugar carregava mais do que luxo. Carregava história, memórias, tensões que nunca foram resolvidas. O milionário fechou os olhos por alguns instantes, tentando respirar fundo. Pensou em tudo que havia construído, em tudo que havia deixado para trás, em tudo que agora corria o risco de perder. Ele não imaginava que a resposta para o mistério estava mais perto do que supunha, observando tudo com atenção silenciosa e coragem discreta. A empregada. Ela caminhava pelos corredores escuros naquele momento, segurando uma pequena lanterna e ouvindo cada som da casa. Vinha de um lugar onde aprenderá que nada acontece sem deixar rastros. E estava determinada a encontrá-los, um por um. O casarão dormia. Mas o mistério, não. O milionário passou a noite inteira andando de um lado para o outro dentro do quarto, sem conseguir pegar no sono. A imagem da filha desmaiando nos braços da empregada não saía da sua mente. Enquanto tentava entender como algo tão grave podia estar acontecendo sem que ele percebesse, seus pensamentos se misturavam entre culpa, preocupação e um sentimento profundo de impotência. Não era comum para alguém tão poderoso sentir que não conseguia controlar absolutamente nada, mas naquela situação nenhum dinheiro parecia suficiente para devolver o brilho que a filha costumava ter nos olhos. Quando amanheceu, ele estava sentado à beira da cama, encarando a janela como se buscasse respostas do lado de fora. Ao ouvir passos leves no corredor, soube imediatamente que era a empregada. Ela sempre se movia de forma suave, como se tivesse medo de perturbar o silêncio da casa. Quando a porta se abriu, ele ergueu o olhar, esperando por alguma notícia, qualquer notícia que trouxesse um pouco de alívio. A empregada entrou devagar, segurando uma bandeja com chá e frutas, algo simples demais para uma mansão daquele tamanho, mas que ela sempre preparava quando queria acalmar alguém. A expressão dela mostrava cansaço, mas também determinação. Ela tinha passado quase toda a madrugada ao lado da menina, observando cada respiração, cada mudança no semblante. Sabia que aquela família estava acostumada a respostas imediatas, mas ali seria preciso paciência. O milionário perguntou como a filha estava e a empregada explicou que ela havia dormido de forma mais tranquila nas últimas horas, mas ainda demonstrava extremo cansaço, como se o corpo estivesse lutando contra algo que ninguém conseguia identificar. Ele pediu que a empregada fosse sincera e dissesse se achava que a situação era mais grave do que pareciam admitir. A empregada respirou fundo, porque sabia que a sinceridade poderia machucá-lo, mas também poderia salvá-lo de continuar ignorando sinais que estavam ali há muito tempo. Ela contou que havia notado mudanças no comportamento da menina fazia semanas. Olhares perdidos, falta de apetite, isolamento e, principalmente, a maneira como ela sempre tentava esconder a tristeza. A empregada afirmava que não era apenas físico. Parecia emocional. Algo estava consumindo a pequena por dentro, mas ninguém tinha parado para observar com atenção.
O milionário fechou os olhos como se tivesse levado uma pancada. Ele sabia que havia falhado em algo que prometeu nunca falhar: proteger a filha. O silêncio entre os dois durou alguns segundos, até que um grito abafado vindo do quarto da menina cortou o ar. O milionário correu imediatamente, a empregada atrás dele. Encontraram a garota sentada na cama, com os olhos arregalados, suando frio e respirando rápido. Era como se tivesse acordado de um pesadelo profundo. O pai sentou ao lado dela e tentou acalmá-la, enquanto a empregada tocava suas costas com cuidado. A menina demorou a conseguir falar, mas quando finalmente recuperou o fôlego, não disse o que havia visto, apenas que não queria mais dormir sozinha. A reação mexeu ainda mais com o milionário. A filha nunca havia pedido esse tipo de ajuda. Sempre fora independente, alegre, comunicativa. Era estranho, quase assustador ver aquele medo tão intenso. Ele a abraçou sem dizer nada e prometeu silenciosamente que faria qualquer coisa para descobrir o motivo daquele sofrimento. Depois de algum tempo, quando a menina começou a relaxar novamente, a empregada sugeriu preparar algo leve para ela comer. O milionário concordou, mas pediu que ela voltasse logo. Ele não queria ficar sozinho com a sensação de que estava prestes a perder algo que amava mais do que qualquer fortuna. No corredor, enquanto caminhava em direção à cozinha, a empregada não conseguia tirar da cabeça a expressão da menina. Ela já tinha visto medo em crianças antes, mas aquele era diferente. Era profundo, como se tivesse raízes. No fundo, ela intuía que havia algo escondido, algo que ninguém tinha tido coragem de revelar ou que a menina tentava proteger sozinha. E aquilo a incomodava mais do que poderia admitir. Quando voltou ao quarto com uma bandeja simples, encontrou o milionário sentado ao lado da filha, mas com um olhar distante. Ele parecia estar repassando lembranças, tentando encontrar algum momento que explicasse aquela mudança repentina. A empregada percebeu sua angústia e deixou a bandeja sobre a mesa ao lado da cama, dando espaço para que a menina comesse quando tivesse vontade. Em seguida, pediu permissão para fazer uma pergunta. Ele assentiu, ainda pensativo. Ela queria saber se algo havia acontecido na escola, na casa da mãe da menina ou em qualquer ambiente que a criança frequentava. O milionário ficou tenso, mas respondeu que a menina passava a maior parte do tempo ali com ele e que, apesar da relação com a mãe não ser das melhores, não havia nada que indicasse algo mais sério. Mesmo assim, algo na expressão dele mostrava dúvida. A empregada percebeu e aprofundou a questão, perguntando se havia alguém novo na rotina da menina que pudesse ter causado medo ou desconforto. O milionário hesitou. Foi a primeira vez que ele hesitou diante dela. Era comum vê-lo com respostas rápidas e postura firme. Porém, naquele instante, parecia estar pisando em terreno desconhecido. Ele admitiu que havia contratado recentemente alguns funcionários novos, tanto para a mansão quanto para os negócios, e que não tinha tido tempo de conhecer todos profundamente. A empregada o encarou em silêncio, e aquele silêncio bastou para criar uma preocupação mútua. Eles sabiam que, de alguma forma, alguém ou alguma situação estava mexendo com a menina. E se havia uma pista por onde começar, seria observando as pessoas ao redor. A empregada pediu que o milionário deixasse ela mesma observar discretamente o movimento da casa e os comportamentos das pessoas que o cercavam. Disse que, por conviver constantemente com todos, poderia perceber detalhes que passariam despercebidos pelos olhos dele. Ele concordou, não por acreditar cegamente, mas porque estava desesperado. Qualquer possibilidade era um caminho. Ao longo do dia, enquanto o milionário permanecia ao lado da filha tentando distraí-la com conversas suaves, a empregada circulou pela casa de forma natural. Parou para conversar com funcionários antigos, observou o trabalho dos novos, analisou expressões, escutou conversas aparentemente banais e tentou identificar qualquer comportamento estranho. Ao mesmo tempo, mantinha a mente presa ao que havia visto no quarto naquela manhã. Era como se algo estivesse sendo escondido na superfície do cotidiano, algo sutil, mas presente. Quando o sol começou a se pôr, a empregada retornou ao quarto com um ar preocupado. O milionário percebeu na hora que algo havia chamado a atenção dela. Ela explicou que não conseguia apontar nada concreto ainda, mas havia reparado que um dos novos funcionários demonstrava desconforto sempre que o assunto da menina surgia. O milionário franziu o senho, querendo saber mais, mas a empregada disse que precisava confirmar antes de afirmar qualquer coisa. Ele agradeceu, mas a preocupação só aumentou. A filha observava tudo em silêncio, abraçada ao travesseiro. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo,
ela percebia que os adultos estavam agitados e isso só a deixava mais nervosa. O milionário percebeu o olhar dela e tentou sorrir, dizendo que tudo ficaria bem. A menina tentou acreditar, mas seu corpo ainda tremia levemente. A empregada, firme, prometeu a si mesma que descobriria a verdade. Não importava quem estivesse por trás do que acontecia. Não importava o risco. A menina havia criado um laço com ela, um laço emocional que ia além do trabalho. Para a empregada, aquela criança era como uma extensão da família que nunca teve. E proteger quem amava era sua prioridade. O milionário se levantou e acompanhou a empregada até a porta, pedindo para ela continuar atenta a tudo. Ela confirmou e seguiu em direção ao corredor, já analisando quais seriam seus próximos passos naquela investigação silenciosa. Naquele momento, nenhum dos dois imaginava que estavam prestes a tocar no motivo exato que estava destruindo a menina por dentro. Mas a verdade, escondida dentro daquela mansão enorme, pouco a pouco começava a se mover, esperando o instante certo para ser descoberta. A noite caiu sobre a mansão como um véu pesado. As luzes externas iluminavam um jardim impecável, mas ali dentro, nos corredores silenciosos, tudo parecia carregado de tensão. O milionário permanecia no quarto da filha, sentado em uma poltrona próxima, observando enquanto ela tentava dormir. Cada movimento inquieto da menina fazia o coração dele acelerar. Era como se temesse que ela sumisse diante dos seus olhos caso dormisse profundamente. A empregada havia saído para continuar observando os funcionários, mas antes de ir, pediu ao milionário que não deixasse a menina sozinha nem por um minuto. Ele concordou, apesar de ainda não entender completamente o porquê de tanta cautela. A empregada sempre fora atenta e cuidadosa, mas naquele dia havia algo diferente nela. Um instinto protetor que ultrapassava a função que exercia dentro da casa. Horas se passaram, e a menina finalmente começou a respirar de maneira mais tranquila. Mesmo assim, o milionário não desgrudava o olhar. A cada suspiro pesado, ele se perguntava se aquilo era medo, dor, ansiedade ou algum segredo que ela tentava esconder sem saber como explicar. Enquanto isso, a empregada caminhava pelos corredores mais afastados, observando cada detalhe que pudesse ajudar a entender o que estava acontecendo. Estava cansada, mas a preocupação parecia manter suas forças intactas. Quando decidiu ir até a área de serviços, reparou que uma porta estava entreaberta. Era estranho, já que aquele local costumava ficar trancado durante a noite para evitar circulação desnecessária. Ela se aproximou devagar e empurrou a porta. O ambiente estava escuro, mas ao acender a luz, encontrou caixas abertas e objetos que não deveriam estar ali. Havia documentos antigos, fotos, papéis amassados e alguns itens pessoais. Era como se alguém tivesse mexido às pressas e deixado tudo para trás. A empregada observou cada caixa com atenção, mas parou quando ouviu um barulho vindo do fundo da sala. Um ruído leve, como o arrastar de algo pelo chão. Seu coração acelerou. A sala parecia vazia, mas o barulho se repetiu. Ela deu um passo para trás, tentando entender de onde vinha. Antes que pudesse investigar mais, alguém apareceu na porta. Um dos funcionários novos. Ele carregava um maço de papéis nas mãos e se surpreendeu ao ver a empregada ali. O silêncio que se formou entre os dois foi desconfortável. A expressão dele era difícil de interpretar, algo entre irritação e nervosismo. A empregada fingiu naturalidade, dizendo que havia ouvido um barulho e imaginou que alguém estivesse precisando de ajuda. O homem respondeu rapidamente que só estava organizando alguns papéis atrasados e que provavelmente o barulho fora causado por uma caixa mal colocada. O tom dele era rígido demais, como se tentasse encerrar a conversa o quanto antes. A empregada sorriu educadamente, mas por dentro, seus instintos gritavam. Havia algo errado naquele comportamento. Ele parecia ansioso para que ela saísse dali. E foi exatamente o que fez. Agradeceu, se afastou, mas antes de virar o corredor, olhou discretamente para trás e viu o homem trancando a porta como se guardasse um tesouro proibido. Ao retornar ao quarto da menina, encontrou o milionário ainda acordado. Ele percebeu a expressão preocupada da empregada e imediatamente quis saber o que havia encontrado. Ela respirou fundo, consciente de que precisava transmitir tudo com calma para não causar pânico. Contou sobre o funcionário nervoso, sobre a sala bagunçada e sobre o comportamento estranho que ele demonstrou ao vê-la lá. O milionário ouviu tudo em silêncio, mas seu semblante mudava a cada frase. Não gostava de imaginar que alguém dentro de sua própria casa pudesse estar ligado ao sofrimento da filha.
Ele sempre prezara por segurança máxima e fazia questão de escolher pessoas confiáveis para trabalhar ao seu lado. O fato de não ter conhecido pessoalmente alguns dos recém-contratados antes da contratação agora parecia um erro grave. A empregada sugeriu que ele investigasse discretamente o histórico do funcionário. Talvez houvesse algo ali que explicasse o comportamento dele. O milionário concordou, embora sua mente estivesse dividida entre a investigação e a preocupação com a menina, que dormia profundamente, mas murmurava palavras incompreensíveis como se estivesse pedindo ajuda em sonhos. Na manhã seguinte, a menina acordou mais abatida ainda. Seus olhos estavam inchados e sua voz saiu fraca ao chamar pelo pai. Ele se aproximou rapidamente, tocando-lhe o rosto com ternura. Perguntou se ela havia tido algum pesadelo, mas a menina apenas desviou o olhar, como se tivesse medo de responder. Era como se houvesse algo que ela queria dizer, mas não conseguia. A empregada entrou no quarto logo depois, trazendo uma bandeja com café da manhã. A menina sorriu de leve ao vê-la. Diferente do pai, ela parecia confiar profundamente na empregada, talvez porque a presença dela sempre trazia uma sensação de acolhimento. A empregada sentou ao lado da cama e perguntou com carinho se ela estava se sentindo melhor. A menina murmurou que sim, mas seus olhos denunciavam o contrário. Enquanto a menina comia devagar, o milionário se afastou para fazer algumas ligações. Precisava investigar o funcionário e também conversar com um especialista para entender se existia alguma condição de saúde que pudesse explicar o estado emocional da filha. Porém, em todas as ligações, nada parecia fazer sentido. O funcionário tinha um histórico limpo. Nada que indicasse qualquer risco. Era quase suspeito demais. Limpinho demais. Como se alguém tivesse manipulado informações para esconder algo. A empregada, por sua vez, passou o dia acompanhando a menina pela casa. Tentou estimulá-la com brincadeiras, conversas leves e pequenas atividades que ela costumava gostar. Mas a menina estava distante, como se sua mente estivesse presa em um labirinto do qual não conseguia sair. A empregada percebeu que a criança se encolhia toda vez que passava próximo a determinados corredores. Principalmente o corredor onde ficava a sala de onde o funcionário havia saído na noite anterior. Essa reação chamou ainda mais a atenção dela. Era um medo involuntário, profundo. A menina nem precisava ver o funcionário para demonstrar ansiedade. Só a proximidade com aquele setor parecia deixá-la inquieta. Algo definitivamente havia acontecido ali, algo forte o suficiente para marcar a criança. No fim da tarde, enquanto o milionário ainda buscava respostas, a empregada decidiu tentar conversar com a menina de forma mais direta. Sentou ao lado dela, segurou sua mão e disse que estaria ali para protegê-la de qualquer situação. Garantiu que nada de ruim aconteceria desde que ela contasse o que a estava machucando. A menina ficou em silêncio por longos segundos. Sua respiração acelerou. Seus dedos apertaram a mão da empregada. Seus olhos encheram de lágrimas. E quando finalmente abriu a boca para dizer algo, a porta se abriu inesperadamente. Era o mesmo funcionário. A presença dele fez a menina recuar imediatamente, escondendo o rosto atrás da empregada. Assim que viu a reação da criança, o milionário, que estava voltando ao quarto, parou na porta. Tudo dentro dele se contorceu. A cena era clara demais para ser ignorada. O homem tentou justificar sua presença dizendo que havia sido chamado para resolver uma questão de rotina, mas ninguém havia solicitado nada. A empregada percebeu o nervosismo dele mais uma vez e se colocou entre o funcionário e a menina, protegendo-a instintivamente. O milionário, agora com postura fria e firme, pediu ao funcionário que se retirasse imediatamente. O homem hesitou por alguns segundos antes de sair, e aquele pequeno gesto só reforçou a desconfiança de todos no quarto. Assim que a porta se fechou, a menina desabou em choro silencioso, agarrando-se à empregada como se estivesse implorando para que não deixassem aquele homem chegar perto dela novamente. O milionário perdeu o chão ao ver aquilo. A confirmação estava ali, explícita, mesmo que nenhuma palavra tivesse sido dita. Algo envolvendo aquele funcionário havia quebrado a paz da menina, a ponto de deixá-la fisicamente debilitada. A empregada abraçou a criança com força, enquanto o milionário tentava controlar a própria revolta. Ele sabia que o que viesse a descobrir a partir dali mudaria tudo dentro daquela casa. E ele estava disposto a ir até o fim para encontrar a verdade, custasse o que custasse. A manhã começou com um silêncio absoluto dentro da mansão. Nem mesmo os pássaros que sempre pousavam nos beirais pareciam querer cantar naquele dia. O milionário acordou cedo,
mas não conseguiu se levantar de imediato. Sentou-se na beira da cama, passando as mãos pelo rosto, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. A imagem da filha chorando, agarrada à empregada, não saía da cabeça dele. Era como se tivesse falhado na única área da vida onde não podia errar. A primeira atitude que tomou foi chamar discretamente o segurança particular que já trabalhava com ele há anos, alguém em quem confiava profundamente. Pediu que investigasse tudo sobre o funcionário que havia assustado a filha. Disse que precisava de respostas, e precisava rápido. O segurança entendeu a gravidade e desapareceu pelos corredores, determinado a descobrir algo que ninguém mais estava vendo. Enquanto isso, a empregada preparava o café da manhã da menina com extremo cuidado. Cortou frutas frescas, preparou um mingau leve e colocou flores no vaso próximo à bandeja para deixá-la mais confortável. Cada gesto dela carregava uma preocupação sincera. Ela havia se tornado a principal fonte de segurança emocional da menina e sabia que qualquer passo em falso poderia deixá-la ainda mais abalada. Quando entrou no quarto, encontrou a menina encolhida no canto da cama, abraçando um travesseiro. A menina levantou os olhos lentamente, tentando esboçar um sorriso que não alcançava o brilho de antes. A empregada se aproximou com calma e colocou a bandeja sobre a mesa de canto, dizendo que ficaria ali o tempo que ela precisasse. A menina comeu pouco, mas era a primeira vez em dias que ela aceitava algo sem reclamar de dor no estômago. A empregada percebeu isso e sentiu um alívio pequeno, mas significativo. Sabia que ainda havia um caminho longo pela frente, mas cada pequeno avanço era uma vitória. O milionário entrou no quarto logo depois, observando a cena em silêncio. Bastou ver a menina se alimentar para perceber que talvez, com a ajuda certa, ela pudesse melhorar. Depois que ela terminou, ele a convidou para passar um tempo no jardim, onde... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. O sol já surgia entre as árvores. O ar fresco poderia ajudá-la a se sentir menos sufocada. A menina aceitou, mas só saiu depois que a empregada segurou sua mão. Caminharam juntas até o jardim, onde o milionário preparou um espaço para elas sentarem. Ele havia organizado tudo com antecedência, pedindo sombra, frutas frescas, toalhas macias e até um pequeno rádio tocando música suave. Era um ambiente cuidadosamente preparado para trazer paz. A menina sentou-se no colo do pai, encostando a cabeça em seu peito. O milionário a envolveu com os braços, sentindo seu corpo tremer levemente. Respirou fundo, tentando transmitir tranquilidade. A empregada ficou de pé ao lado, observando cada detalhe da interação entre os dois. Era visível que, apesar da distância emocional que vinha crescendo nos últimos meses, ainda havia um laço profundo entre pai e filha. Depois de alguns minutos de silêncio, a menina apontou discretamente para um canto do jardim, mostrando uma árvore que costumava ser seu lugar preferido. O milionário percebeu que ela queria ir até lá, mas hesitava. Talvez tivesse medo de algo, talvez apenas estivesse frágil demais para caminhar sozinha. A empregada sugeriu que fossem todos juntos. A menina concordou e levantou-se devagar, segurando firme a mão dela. O milionário caminhou ao lado, atento a qualquer sinal de cansaço. Quando chegaram à árvore, a menina se sentou no balanço pendurado no galho mais forte. Esse balanço havia sido uma das primeiras construções do milionário no jardim, feito especialmente para ela quando era menor. Ver aquele balanço trouxe lembranças dos dias em que ela corria despreocupada, sorrindo com toda a energia que agora parecia ter desaparecido. A menina tocou as cordas com delicadeza, como se tentasse se reconectar com momentos mais leves. O milionário deu um leve impulso, e o balanço começou a se mover lentamente. A menina fechou os olhos, respirando fundo. Pela primeira vez em bastante tempo, parecia verdadeiramente tranquila. Mas a paz durou pouco. De repente, o segurança do milionário surgiu pelo portão lateral do jardim. Ele caminhava rápido, com expressão séria, pedindo para falar com o patrão em particular. O milionário entendeu que algo grave havia sido descoberto e pediu à empregada que permanecesse com a menina. Eles se afastaram alguns metros. O segurança respirou fundo antes de começar a falar. Disse que havia encontrado informações estranhas sobre o funcionário suspeito. Não sobre o passado dele, mas sobre as conexões recentes. Comentou que o homem havia sido recomendado por alguém que nunca constava nos arquivos de fornecedores.
Uma recomendação misteriosa, sem referência direta. Além disso, notara movimentações noturnas do funcionário em áreas da mansão onde ninguém deveria circular. O milionário sentiu o sangue esquentar nas veias. A recomendação havia sido aceita durante um período em que ele estava viajando e delegara parte das decisões a outra pessoa da equipe administrativa. O erro estava ali. Era como se alguém tivesse se infiltrado de propósito. Quando voltou para perto da menina e da empregada, ele estava decidido. A menina percebeu a tensão no olhar dele e segurou sua mão com força. O milionário não explicou detalhes, mas garantiu para a filha que faria tudo para mantê-la segura. A menina assentiu, demonstrando uma confiança pura que o emocionou profundamente. Ao longo da tarde, o milionário começou a observar o comportamento dos funcionários. Não queria fazer acusações precipitadas, mas precisava entender quem estava envolvido naquele círculo de estranhezas. Enquanto investigava discretamente, a empregada permanecia com a menina, sempre protegendo-a de qualquer contato desnecessário. Horas depois, enquanto a empregada conversava com a menina no quarto, algo chamou sua atenção. A menina apontou para um caderno que estava em cima da mesa. Era um caderno antigo, onde ela costumava desenhar. A empregada o abriu cuidadosamente e percebeu traços que pareciam fora do padrão da criança. Desenhos sombrios, rabiscos avulsos e algumas representações que pareciam feitas com pressa, quase como desabafos silenciosos. A empregada analisou as páginas e percebeu que alguns desenhos eram repetidos, mostrando o mesmo corredor da mansão em sombras, sempre com uma pequena figura escondida atrás de uma porta. Era o mesmo corredor onde a menina ficava inquieta. E era o mesmo corredor onde o funcionário havia sido encontrado à noite. Ao folhear o caderno, a empregada encontrou uma página diferente das outras. Um desenho da menina menor, sentada no balanço, com um sorriso grande, ao lado de duas figuras maiores. O milionário e ela mesma. Aquela página era iluminada, cheia de cores, trazendo contraste com o restante do caderno. Era como se a menina estivesse dividida entre dois mundos dentro da própria casa. A empregada percebeu que aquilo não era apenas um caderno de desenhos. Era um reflexo do que a menina sentia, do que vivia, do que temia. Era um pedido de ajuda silencioso, expresso pela única linguagem que ela dominava sem medo, o desenho. Quando o milionário voltou ao quarto, a empregada mostrou o caderno. Ele folheou página por página, com expressão tensa. Ao chegar ao desenho do corredor, respirou fundo e murmurou que aquilo confirmava tudo o que suspeitavam. Um sentimento misto de culpa e indignação tomou conta dele. Como não havia percebido antes? A menina observava os dois, ansiosa, como se tentasse entender se havia feito algo errado ao mostrar o caderno. A empregada se aproximou dela e garantiu que ela havia feito a coisa certa. O milionário se ajoelhou diante da filha e disse que jamais deixaria que algo a machucasse de novo. A menina abraçou o pai, agarrando-se a ele como se estivesse tentando se ancorar. A decisão estava tomada. O milionário chamou o segurança e pediu que retirasse o funcionário suspeito da mansão imediatamente, sem escândalos, mas com firmeza absoluta. Era preciso afastá-lo antes que qualquer outra informação escapasse. Enquanto o segurança executava a ordem, dentro do quarto, a menina finalmente chorou de um jeito diferente. Não era mais o choro de medo. Era um choro de alívio, como se finalmente pudesse respirar depois de semana sufocada. A mansão, no entanto, não se tornaria tranquila tão cedo. A saída do funcionário era apenas o primeiro passo. Ainda havia muito a descobrir. Muitas peças soltas. Muitas perguntas sem resposta. Algo ou alguém havia facilitado a entrada dele, e a sensação de que havia mais pessoas envolvidas começava a se fortalecer. Mas naquele início de noite, pelo menos por alguns minutos, a menina conseguia descansar com mais paz. A empregada ficou ao lado da cama, segurando sua mão. O milionário permaneceu sentado na poltrona, atento e determinado, sentindo pela primeira vez que poderia voltar a lutar com clareza. O silêncio que se instalou no quarto não era mais pesado como antes. Era um respiro. Um intervalo. Um pequeno início de reconstrução dentro da casa que havia se tornado um lugar de sombras por meses. A manhã surgiu com uma luz suave atravessando as frestas da janela, iluminando o ambiente ainda silencioso. O ar parecia carregado de uma expectativa diferente, como se aquele novo dia trouxesse respostas que estavam esperando para serem reveladas. Desde que tudo acontecerá, desde que a vida do garoto e de sua mãe der aquela guinada inesperada,
ainda existia uma sensação quase irreal caminhando entre eles. O milionário, com seu jeito calmo, firme e cheio de mistérios, parecia guardar algo a mais. Algo que, até aquele momento, não tinha se permitido revelar. O garoto acordou primeiro. Seus olhos demoraram alguns segundos para entender que não estava mais debaixo do viaduto, que não estava mais com frio, que não precisava mais disputar espaço com sacos de lixo e caixas molhadas. Era um quarto de verdade. Uma cama macia. Um cobertor limpo. Um teto firme sobre sua cabeça. Aquilo já não era novidade, mas também não era algo que ele conseguia naturalizar de um dia para o outro. A sensação de que tudo poderia desaparecer ainda o acompanhava. Então, antes de se levantar, ficou ali parado, sentado na cama, observando o quarto como se quisesse memorizar cada detalhe, caso aquilo fosse apenas um sonho prestes a terminar. Depois de alguns minutos, respirou fundo e se levantou com cuidado, passando a mão pelos cabelos bagunçados. O silêncio da casa era diferente do silêncio da rua. Era calmo. Era seguro. Era acolhedor. Caminhou devagar até a porta e observou pelo corredor se havia sinal de movimento. Não ouviu nada. Apenas o suave som de pássaros do lado de fora, como se a natureza também estivesse começando o dia com ele. Desceu as escadas com passos leves, tentando não fazer barulho. Quando chegou à cozinha, encontrou a mesa posta. Pão fresco, frutas cortadas, suco, café. Tudo organizado com uma simplicidade elegante que ele ainda não conseguia associar à própria realidade. Olhou aquilo com admiração silenciosa. Não sabia se podia tocar. Não sabia se era para ele. Estava tão acostumado a pedir permissão para existir que até diante da generosidade hesitava. Enquanto observava tudo, ouviu passos. O milionário surgiu pelo corredor, já pronto, como sempre. Parecia que nunca perdia a compostura, mesmo nos momentos mais simples. Ele notou o garoto parado, olhando a mesa como se fosse um tesouro proibido. Sorriu com leveza. Aquele sorriso que sempre passava confiança. O milionário disse que o café era para os dois, que o garoto não precisava pedir permissão para nada. A casa agora também era dele. O garoto sorriu de volta, tímido, e se aproximou da mesa. Sentou com cuidado, ainda aprendendo a lidar com a abundância que agora o rodeava. Pegou um pedaço de pão como se estivesse segurando algo precioso. Ao dar a primeira mordida, fechou os olhos por um instante. Era apenas pão, mas para ele tinha gosto de mudança. Enquanto comiam, o milionário observava o garoto discretamente. Via cada gesto, cada cuidado, cada insegurança escondida por trás dos olhos. Sabia que a vida que ele tivera deixará marcas profundas, e que reconstruir aquilo levaria tempo. O milionário não tinha pressa. Ele sabia esperar. Sabia acompanhar. Sabia cuidar. Depois do café, o milionário pediu para o garoto se preparar porque sairia com ele. Não explicou para onde iriam, mas garantiu que seria importante. O garoto assentiu imediatamente. Desde que aquele homem aparecerá em sua vida, sentia que cada passo dado ao lado dele o conduzia a algo maior. Minutos depois, estavam no carro. O garoto observava o caminho pela janela, admirando cada detalhe da cidade que antes conhecia apenas pela superfície dura das calçadas. Agora via prédios altos, lojas luxuosas, ruas limpas e espaços que nunca imaginou poder frequentar. A sensação era contraditória. Parte dele se encantava, parte dele temia não pertencer àquele mundo. O milionário dirigia em silêncio, respeitando o momento do garoto. Ele apenas olhava de vez em quando para ter certeza de que ele estava bem. Depois de alguns quilômetros, entraram em um bairro diferente. Mais tranquilo. Mais elegante. Árvores alinhadas acompanhavam toda a rua. Casas grandes, mas discretas, com jardins bem cuidados. Era um lugar que transmitia paz. O carro finalmente parou diante de um portão alto de ferro. O garoto estranhou. Não sabia o que estavam fazendo ali. O milionário desceu primeiro e pediu que ele o acompanhasse. Caminharam juntos até o portão, que se abriu automaticamente. Do outro lado, havia uma casa ainda maior do que a que estavam vivendo. Mas havia algo naquela casa que o garoto não conseguia explicar. Uma sensação diferente. Quase como se aquele lugar guardasse memórias. Eles caminharam pelo jardim até chegarem à porta principal. O milionário respirou fundo antes de tocá-la. O garoto notou essa hesitação,
algo raro para alguém tão seguro em todos os movimentos. Quando entraram, a casa estava silenciosa e vazia, como se não fosse habitada há algum tempo. O milionário caminhou devagar, olhando ao redor com um misto de nostalgia e peso emocional. O garoto seguia sem entender, mas respeitando a energia do ambiente. Chegaram a uma sala ampla. Em uma parede, havia várias fotografias antigas. O milionário parou diante delas. O garoto, curioso, se aproximou para observar também. As fotos mostravam um menino pequeno, sorridente, ao lado de uma mulher elegante, com um sorriso doce. Em outras fotos, o menino aparecia ao lado de um homem com semblante sério, mas afetuoso. Havia imagens de aniversários, viagens, momentos comuns de uma família. O garoto olhou para o milionário e viu seus olhos ficarem mais profundos, como se lembranças intensas estivessem sendo reabertas. Ele finalmente contou que aquela casa fora sua casa de infância. Que as fotos eram dele quando pequeno. Que ali estavam suas memórias, suas dores, suas alegrias e também suas perdas. O garoto ouviu tudo com atenção, respeitando o silêncio e a emoção. O milionário caminhou até uma mesa e pegou um porta-retratos específico. Nele, estava ao lado da mãe. Ele explicou que ela fora a pessoa mais importante de sua vida, mas que a perderá cedo demais. Contou que, depois que ela se foi, tudo virou um caos. Que o pai, embora tentasse, nunca soube lidar com a ausência. Que ele cresceu sozinho, cercado de dinheiro, mas carente de tudo que realmente importava. O garoto ouviu cada palavra como se estivesse recebendo um segredo precioso. Pela primeira vez, entendeu que o milionário não era apenas rico. Ele tinha cicatrizes. Ele tinha um passado doloroso. Ele sabia o que era perder. Sabia o que era se sentir sozinho no mundo. E talvez por isso tivesse acolhido o garoto e sua mãe com tanta intensidade. Depois de um tempo, o milionário disse que queria mostrar algo ao garoto. Subiram uma escada até um quarto. Era o antigo quarto dele. Tudo estava intacto. Brinquedos organizados. Livros. Uma cama pequena. Uma escrivaninha com desenhos infantis. O garoto olhou aquilo como se estivesse entrando no passado do homem que mudará sua vida. O milionário disse que trouxe o garoto para aquela casa por um motivo. Ele queria que o garoto entendesse que crescer sem apoio, sem carinho e sem segurança podia deixar marcas profundas. Ele queria que o garoto soubesse que agora não precisaria enfrentar nada sozinho. Que aquele quarto, aquela casa, aquela vida, estavam sendo abertas para ele não como visitante, mas como alguém que merecia ter tudo que nunca teve. O garoto não soube como reagir. Seus olhos encheram de lágrimas. Tentou segurá-las, mas não conseguiu. O milionário se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse que não precisava ter medo, porque agora ele tinha alguém para caminhar ao seu lado. Aquele momento marcou os dois. Era o início de uma conexão ainda mais profunda, algo que ia além de ajuda, além de caridade, além de obrigação. Era algo que nascia de dois mundos quebrados que, juntos, estavam começando a se reconstruir. E pela primeira vez, o garoto sentiu que realmente pertencia a algum lugar. O silêncio que dominava a antiga casa do milionário parecia carregar histórias inteiras que ainda ecoavam pelas paredes. Depois de mostrar ao garoto o quarto de sua infância, eles ficaram alguns minutos ali, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo. O ar era diferente. Havia algo sagrado naquela atmosfera. Algo que parecia ligar o passado e o presente de uma forma que nenhum dos dois esperava. Quando finalmente saíram do quarto, o milionário não disse para onde iriam. Apenas caminhou, e o garoto seguiu com a confiança que estava se tornando natural entre eles. Desceram as escadas e voltaram para a sala principal. O milionário parecia pensativo. Seus olhos viajavam pelos cantos da casa, como se cada objeto despertasse uma lembrança, boa ou ruim. O garoto observava tudo com respeito. Era como se estivesse entrando no íntimo daquele homem, em lugares que talvez ninguém mais tivesse permissão para acessar. O milionário então disse que queria mostrar o jardim dos fundos. Caminharam até uma porta de vidro e, ao abri-la, uma brisa suave entrou, trazendo consigo o cheiro da grama molhada e das flores que ainda insistiam em nascer, mesmo sem cuidados. O jardim era grande, com árvores antigas e espaços vazios que antes provavelmente foram cheios de vida. Havia um balanço pendurado em um galho forte, balançando levemente com o vento. O garoto ficou olhando aquilo com admiração. Era como se pudesse ver o milionário pequeno,
correndo por aquele espaço, brincando, rindo, vivendo uma infância que ele mesmo nunca teve. O milionário se aproximou do balanço. Tocou a corda com cuidado, como se estivesse tocando o passado. Disse que costumava passar horas ali, conversando com a mãe, imaginando histórias e mundos melhores. O garoto ouviu tudo em silêncio, mas algo dentro dele começou a mudar. Pela primeira vez, ele percebia quanto aquele homem era humano. Não era apenas um milionário poderoso. Era um menino que crescerá com saudades. Era alguém que perderá mais do que ganhará em muitos momentos. Eles caminharam mais um pouco pelo jardim até chegar a um pequeno banco de madeira. O milionário sentou-se e indicou para o garoto sentar ao seu lado. Ali, naquela simplicidade, havia algo profundo prestes a acontecer. O milionário olhou para o horizonte, respirou fundo e finalmente começou a falar sobre algo que ainda não tinha tido coragem de compartilhar. Ele contou que, quando era criança, vivia cercado de luxo, mas não de amor. A mãe era sua única fonte de carinho genuíno. Ela fazia questão de prepará-lo para a vida, não com objetos caros, mas com valores. Ela dizia que dinheiro podia abrir portas, mas era o coração que mantinha as portas abertas. Dizia que a bondade era a verdadeira riqueza, que ajudar alguém não tirava nada de você. Pelo contrário, te fazia maior. Mas ela adoeceu cedo demais. Uma doença silenciosa que levou seus dias aos poucos, fazendo o menino entender a fragilidade da vida muito antes da idade adequada. Quando ela se foi, o mundo perdeu a cor. O pai mergulhou no trabalho e ele, ainda pequeno, teve que aprender a se virar sozinho. Tinha tudo materialmente, mas não tinha ninguém emocionalmente. Cresceu assim, tentando preencher um vazio que nunca se completava. O garoto ouviu tudo com os olhos marejando. Nunca tinha visto o milionário tão vulnerável. Ele sempre fora uma fortaleza, alguém que parecia ter todas as respostas. Mas ali, naquele banco, naquele jardim esquecido, ele era apenas um homem falando sobre as dores que moldaram sua jornada. Depois de um breve silêncio, o milionário virou para o garoto e disse que uma das últimas frases que sua mãe lhe dissera era que ele deveria usar tudo que a vida lhe desse não para se engrandecer, mas para transformar a vida de alguém. Ele confessou que passou anos tentando entender o que isso realmente significava. Achava que, se tratando de dinheiro, talvez fosse doar para instituições, ajudar projetos sociais, financiar ações beneficentes. Ele fez tudo isso, mas ainda assim sentia que faltava algo. Algo essencial. Foi então que contou ao garoto que, no dia em que o encontrou catando lixo para alimentar a própria mãe, sentiu uma sensação instantânea. Era como se aquele momento tivesse sido colocado ali pela vida de propósito. Como se fosse a resposta que ele procurava há anos. Naquele instante, ele percebeu que sua missão não era ajudar multidões. Era ajudar alguém específico. Alguém que precisasse não só de dinheiro, mas de presença. De cuidado. De futuro. O garoto abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a cair sem que ele conseguisse evitar. Não chorava de tristeza. Chorava por sentir algo que nunca tinha experimentado. Era como se, pela primeira vez na vida, alguém estivesse dizendo que ele tinha valor. Que sua existência fazia diferença. Que ele não era um peso, não era um fardo, não era alguém passando despercebido pela cidade. Ele era importante. Quando tentou secar os olhos com as mãos, o milionário o interrompeu suavemente e disse que não precisava esconder nada. Que ali, naquele jardim, ele podia sentir tudo. Chorar, rir, desabafar. Tudo era permitido. Tudo era seguro. O garoto respirou fundo, buscando forças para falar. Disse que tinha medo. Medo de que tudo aquilo acabasse. Medo de não merecer aquela nova vida. Medo de ser deixado para trás de novo. O milionário ouviu cada palavra com atenção absoluta. Depois, colocou sua mão sobre o ombro do garoto e disse que ninguém que carrega um coração tão grande quanto o dele jamais seria deixado para trás. Ele explicou que não estava ali por acaso. Que não estava ajudando por pena. Estava ali porque o garoto lembrava da força de sua mãe. Da coragem. Da determinação. E que, de certa forma, ao ajudar o garoto, ele estava honrando a memória dela. O garoto chorou mais forte. Não conseguia conter. O alívio o dominava por completo. O milionário, então, fez algo que o garoto nunca imaginaria. Ele abriu os braços e esperou. O garoto hesitou por um instante, mas logo se aproximou.
Aquele abraço foi diferente de qualquer outro que já receberá. Era firme, quente, real. Não era um gesto de obrigação. Era um gesto de vínculo, de promessa silenciosa, de pertencimento. Depois do abraço, ficaram ali sentados por alguns minutos, observando o jardim como se estivessem enxergando um novo mundo. O milionário, ainda olhando para frente, disse que queria dar um novo significado àquela casa. Não queria mais que fosse um lugar abandonado no passado. Queria transformar aquele espaço em algo vivo outra vez. E que o garoto teria papel fundamental nisso. Ele explicou que pretendia restaurar cada cômodo, revitalizar o jardim, trazer a mãe do garoto para morar com eles ali, se ela quisesse. Queria começar uma nova fase. Uma fase em que o passado não fosse uma ferida, mas uma base. Em que a casa deixasse de ser um local cheio de memórias dolorosas para se tornar um lar cheio de novas histórias. O garoto ficou sem palavras. A ideia de morar naquele lugar parecia grande demais para caber na sua mente. Mas ao mesmo tempo, havia algo dentro dele dizendo que talvez, pela primeira vez, ele estivesse onde deveria estar. O milionário então disse que aquela casa seria o começo de tudo. E que, a partir daquele dia, ele queria ensinar ao garoto tudo o que sabia. Não sobre negócios, mas sobre vida. Sobre escolhas. Sobre possibilidades. Porque acreditava que o garoto tinha um potencial enorme. Um potencial que jamais fora explorado por causa das circunstâncias que o cercaram. O garoto respirou fundo. Sentia algo mudando dentro dele. Uma chama que estava adormecida começava a se acender. Ele não sabia como seria o futuro, mas sabia que não seria mais o mesmo. Aquela conversa, aquele abraço, aquele jardim, tudo aquilo parecia ter rearrumado partes internas que ele nem sabia que existiam. Quando se levantaram para voltar para dentro, o garoto olhou para trás e viu o balanço balançando com o vento. E naquele movimento suave, sentiu como se a mãe do milionário estivesse ali, observando, aprovando, abençoando o novo caminho que se formava. Algo grande estava prestes a acontecer. E no fundo do coração, o garoto sabia que aquele era apenas o começo. A manhã seguinte parecia carregar uma energia diferente. O milionário acordou mais cedo do que o habitual, sentindo uma motivação nova percorrendo seu corpo. Naquela casa, depois de tantos anos, ele finalmente percebia um propósito novamente. Caminhou pelos corredores silenciosos, tocando as paredes como se estivesse cumprimentando velhos amigos. Cada canto evocava lembranças, mas pela primeira vez, elas não vinham acompanhadas de dor. Havia ali uma mistura de nostalgia e esperança. O garoto ainda dormia no quarto de hóspedes. O milionário passou pela porta entreaberta e sorriu ao vê-lo ali, encolhido sob o cobertor como se estivesse abraçando a única segurança que conhecera. A infância dele fora tão dura que aquele colchão macio parecia um luxo incompreensível. O milionário fechou a porta devagar para não acordá-lo. Desceu para a cozinha e preparou café, sentindo o cheiro forte invadir o ambiente e lembrando dos dias em que sua mãe fazia a mesma coisa, cantando músicas antigas que ela dizia ter aprendido com a própria mãe. A cozinha, que antes parecia vazia, ganhava vida novamente. A mesa grande, tão acostumada ao silêncio, agora parecia ansiosa para ser ocupada. Quando o garoto finalmente apareceu, ainda com os olhos inchados de sono, o milionário o recebeu com naturalidade. Ofereceu café, pão fresco e queijo branco, como se aquilo já fizesse parte da rotina deles. O garoto hesitou por alguns segundos antes de se sentar, como se tivesse medo de tocar algo tão bonito com as mãos marcadas pela sobrevivência. Mas o milionário insistiu com um olhar tranquilo, e o garoto finalmente começou a comer. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era como um acordo invisível, uma compreensão profunda que dispensava palavras. O garoto comia devagar, saboreando cada pedaço como se aquilo fosse precioso demais para ser apressado. O milionário observava, não com pena, mas com um respeito enorme pela força daquele menino. Depois do café, o milionário disse que eles precisavam sair. O garoto ficou curioso, mas não questionou. Estava começando a entender que, com aquele homem, as coisas seguiam um ritmo próprio, um fluxo que sempre levava a algo importante. Entraram no carro, e o milionário dirigiu até a comunidade onde o garoto morava. Ele não dissera nada, mas estava decidido a buscar a mãe do menino. Quando chegaram, o garoto ficou nervoso. O lugar era simples, com casas improvisadas e ruas estreitas onde o sol parecia bater com mais força.
O milionário saiu do carro sem formalidades. Não importava a diferença de mundos, ele caminhava entre as pessoas com respeito, como sua mãe havia ensinado. O garoto guiou até a pequena casa onde vivia com a mãe. A porta estava encostada, e o milionário sentiu seu peito apertar ao perceber que aquele era o lugar onde o garoto passava noites inteiras sem certeza do amanhã. A mãe estava sentada na cama, segurando uma xícara com água, tentando ignorar a dor que latejava em seu corpo enfraquecido. Quando viu o filho entrar acompanhado daquele homem elegante, ela regalou os olhos. O garoto correu até ela, abraçando-a com cuidado para não machucá-la. O milionário manteve certa distância por respeito, mas não conseguiu esconder a preocupação. A mãe tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. O milionário, discretamente, ofereceu apoio. Ela agradeceu com um olhar tímido, quase constrangido por estar sendo vista naquela fragilidade. Ele explicou, com calma, que não estavam ali por caridade, mas porque ele queria ajudá-los de verdade. Disse que se ela aceitasse, poderia ir com eles para a antiga casa, onde teria cuidados médicos, alimentação adequada e descanso. A mãe ficou sem reação. O garoto, com os olhos brilhando, segurou a mão dela com força. A expressão dela misturava medo e alívio. Afinal, muitas promessas já haviam sido feitas naquela comunidade, mas poucas realmente se cumpriam. O milionário percebeu a hesitação e não pressionou. Ele apenas disse que ela pensasse um pouco e que sua decisão seria respeitada, fosse qual fosse. Ela respirou fundo. Observou o filho, lembrou-se de todas as noites em que ele saía para catar lixo, de todas as vezes em que voltava sujo, cansado e, mesmo assim, ainda tentava sorrir para que ela não se preocupasse. Lembrou do olhar dele quando não encontrava nada para comer. Lembrou da dor de não poder protegê-lo. Então, finalmente, disse que confiava, que iria com eles. O garoto soltou o ar preso no peito, quase como se estivesse recebendo a melhor notícia da vida. O milionário arredou espaço para que ela arrumasse o pouco que tinha. Ela colocou algumas roupas em uma sacola simples, pegou uma pequena imagem religiosa que deixava na cabeceira e despediu-se do lar improvisado. Antes de sair, observou a casa por alguns segundos. Era um lugar cheio de sofrimento, mas também de memórias. Era o único mundo que ela conhecia. Mesmo assim, decidiu seguir adiante. Eles voltaram para o carro, e o milionário ajustou o banco para que ela ficasse confortável. Durante o trajeto, a paisagem mudava gradualmente. As ruas estreitas regadas de poeira davam lugar a avenidas amplas, prédios altos e comércios movimentados. A mãe observava tudo com olhos cansados, mas curiosos. Ela nunca tinha saído tanto daquele bairro. Para ela, o mundo sempre fora limitado ao que suas pernas alcançavam. Quando chegaram à antiga casa, ela ficou impressionada. A construção era grande, imponente, mas ao mesmo tempo carregava um ar acolhedor. O milionário guiou os dois até a sala principal. Ela mal sabia onde colocar as mãos, como se tudo fosse frágil demais para ser tocado. Ele explicou que aquela seria a nova casa deles se assim desejassem. Que ali, ela teria toda a assistência que precisava. O garoto foi mostrando a casa com orgulho, como se já fizesse parte dela há anos. Mostrou o jardim, o balanço, o banco onde ele e o milionário haviam conversado no dia anterior. A mãe ouviu tudo com atenção, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Havia algo no garoto que parecia mais leve. Como se ele tivesse encontrado um chão firme para pisar. O milionário chamou um médico particular para avaliar a saúde dela. Quando o especialista chegou, fez alguns exames simples e disse que, com cuidados adequados e uma alimentação decente, ela poderia recuperar boa parte da força perdida. Não seria rápido, mas seria possível. A mãe ouviu aquilo como se estivesse ouvindo um milagre. O garoto segurou sua mão, sentindo uma onda de esperança percorrer seu corpo. Enquanto o médico arrumava seus equipamentos, o milionário foi até o escritório e fez algumas ligações. Ele queria adaptar a casa para garantir mais conforto para ela. Pediu uma cama mais ergonômica, medicamentos necessários e alimentos apropriados. Também ligou para uma amiga fisioterapeuta, pedindo que ela fizesse alguns atendimentos semanais na casa. Cada ação mostrava o quanto estava comprometido. Quando voltou à sala, encontrou o garoto sentado ao lado da mãe, conversando baixinho. A felicidade deles era silenciosa, mas intensa. O milionário sentiu seu coração aquecer. Era como se estivesse finalmente dando sentido às palavras da mãe dele.
Era como se estivesse fechando um ciclo. Ao longo da tarde, os três caminharam pelo jardim. A mãe caminhava devagar, mas com determinação. Ela dizia que o ar parecia mais leve, que o silêncio daquele lugar era diferente do silêncio da comunidade. Ali, o silêncio era paz. O garoto ajudava a sustentá-la pelo braço, atento a cada passo. O milionário caminhava ao lado, observando a transformação que começava a acontecer. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosa. A luz atravessava as árvores e criava sombras alongadas pelo gramado. A mãe disse que aquele era o pôr do sol mais bonito que já tinha visto. O garoto concordou, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que via o mundo. Quando entraram novamente na casa, o milionário preparou um jantar simples, mas especial. O cheiro de arroz, legumes e carne refogada preencheu a cozinha. A mãe observava o milionário cozinhando como se estivesse vendo algo raro. Um homem rico cozinhando para pessoas que acabará de acolher era algo que ela jamais imaginara. Sentaram-se à mesa, e o clima parecia de família. A mãe sorriu várias vezes, esquecendo por instantes a dor no corpo. O garoto comia com uma alegria discreta, como se estivesse vivendo um sonho que não ousava comentar para não acordar. Quando terminaram, o milionário ajudou a mãe a ir até o quarto que havia preparado para ela. Era um quarto confortável, com cobertores macios, uma janela que dava para o jardim e uma luminária de luz quente que deixava o ambiente aconchegante. Ela sentou na cama, passou a mão pelo colchão e disse que parecia macio demais para ser verdade. O milionário fechou a janela para evitar que o vento frio entrasse e desejou boa noite. O garoto se despediu com um beijo no rosto. A mãe ficou ali, observando os dois saírem, sentindo um sentimento novo brotar dentro dela. Talvez fosse esperança. Talvez fosse paz. O milionário caminhou com o garoto até o corredor. O garoto parecia ter muito a dizer, mas não sabia por onde começar. Ele queria agradecer, mas achava que as palavras eram pequenas demais para o tamanho do gesto. O milionário percebeu e disse apenas que estavam juntos nessa jornada. Que nada precisava ser dito naquele momento. Quando o garoto foi dormir, ele deitou no colchão sentindo o corpo leve, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. O milionário voltou para o próprio quarto, mas antes de dormir, foi até a janela e observou a luz da lua iluminando o jardim. Algo dentro dele dizia que aquele era o começo de uma nova vida para todos. A casa, que antes carregava silêncio triste, agora começava a respirar de novo. O amanhecer seguinte trouxe uma luz suave que atravessava as cortinas da antiga casa. O milionário acordou com a sensação de que a atmosfera parecia mais leve, como se o ambiente estivesse respirando um novo começo. Desceu as escadas em silêncio, ouvindo apenas o canto de alguns pássaros que haviam pousado perto do jardim. Aquela tranquilidade contrastava com tudo o que ele viverá nas últimas semanas. Agora, parecia finalmente possível construir algo novo. Quando entrou na cozinha, encontrou a mãe do garoto sentada à mesa, tomando um chá quente. Ela sorriu quando viu, mas o sorriso revelava ainda certo desconforto. Estava feliz, mas sem saber como agir naquele novo mundo. O milionário acolheu o olhar dela com gentileza. Perguntou se havia dormido bem. Ela disse que fazia anos que não tinha uma noite tão tranquila. O garoto chegou logo em seguida, ainda com o cabelo bagunçado, esfregando os olhos com sono. Ao ver a mãe ali, sentada com certa força renovada, ele abriu um sorriso que iluminou o rosto. Era como se estivesse vendo uma cena que antes só existia nos sonhos mais distantes. O milionário observou esse momento com um sentimento profundo que misturava satisfação e responsabilidade. O café da manhã aconteceu com uma naturalidade inesperada. A mãe já conseguia comer melhor. O garoto parecia cada vez mais integrado àquela rotina. O milionário sentia que finalmente estava fazendo algo que sua mãe teria se orgulhado. Cada gesto parecia uma forma de honrar os ensinamentos deixados por ela. Depois do café, o milionário recebeu a fisioterapeuta, que havia aceitado iniciar os atendimentos da mãe do garoto. A profissional entrou, avaliou a situação e montou um plano de exercício simples. O garoto observava tudo com admiração, como se estivesse vendo o milagre sendo construído passo a passo. A mãe executava os movimentos lentamente, mas com uma determinação que surpreendia até a fisioterapeuta. O milionário acompanhou parte do acompanhamento, mas precisou se retirar quando seu telefone tocou. Era uma ligação do escritório solicitando sua presença. Ele hesitou por um instante, lembrando-se de que sempre colocará o trabalho acima de tudo.
Mas agora, o equilíbrio precisava existir. Avisou que iria apenas por algumas horas e pediu ao garoto que ficasse atento a qualquer necessidade da mãe. O garoto assentiu com seriedade. Ao chegar ao escritório, o milionário percebeu que sua ausência tinha causado certo alvoroço. Alguns funcionários questionavam discretamente onde ele estava, especulando as razões de seu afastamento dos últimos dias. Ele não explicou muita coisa. Apenas disse que havia prioridades maiores no momento. O ambiente corporativo, com sua pressa e frieza, parecia ainda mais distante da realidade que ele queria construir. Enquanto resolvia algumas questões, sua mente voltava a casa. Lembrava da mãe do garoto fazendo força para levantar a perna, lembrava do sorriso tímido que ela dera ao conseguir completar o primeiro exercício. Pensou no garoto, atento como se estivesse protegendo um tesouro. Aquela imagem causava uma emoção tão profunda que ele precisou parar por alguns segundos para respirar. De volta a casa, o garoto ajudava a mãe a caminhar pelo corredor. A fisioterapeuta já havia ido embora, mas deixará orientações para serem repetidas durante o dia. A mãe fazia os movimentos devagar, segurando no braço do filho. Ele incentivava com palavras simples e sinceras. A cada pequeno avanço, comemoravam juntos. Quando o milionário voltou, encontrou os dois sentados no jardim. O garoto estava contando histórias da rua, de quando precisava procurar restos nos lixos das feiras, de quando passava noites inteiras tentando achar algo que a mãe pudesse comer. Ele falava sem rancor, mas com uma sinceridade que enchia os olhos do milionário de tristeza. A mãe o ouvia em silêncio, apertando a mão dele. O milionário se aproximou devagar, sentou-se ao lado deles e disse que aquele passado ficaria para trás. A mãe respirou fundo e disse que jamais imaginou receber tanta ajuda. Contou que sempre tentou ensinar ao filho que pessoas boas ainda existiam, mesmo que a vida nunca tivesse mostrado isso a eles. Agora, dizia ela, finalmente estava vendo que tinha razão. A tarde seguiu com conversas suaves, caminhadas lentas e um clima de calmaria. O milionário sentia que aquela família estava se formando de maneira natural. Ele nunca havia pensado em construir uma estrutura assim novamente. Depois de perder a própria mãe, acreditou que jamais encontraria outra forma de sentir algo tão genuíno. Mas ali, naquele jardim iluminado pelo sol do meio da tarde, ele percebia que estava reconstruindo algo sem nem perceber. O garoto pediu para mostrar algo ao milionário. Guiou até o antigo quarto onde dormira nos primeiros dias e pegou um papel amassado que mantinha guardado. Era um desenho. Representava ele, a mãe e o milionário em pé no jardim, todos sorrindo. O milionário ficou emocionado ao ver a simplicidade e a pureza daquela imagem. O garoto explicou o que tinha feito no primeiro dia, mas que não havia mostrado por medo de ser atrevimento. Agora, achava que podia entregar. O milionário agradeceu com um sorriso contido e colocou o desenho em uma moldura que tinha guardada no escritório. Pendurar aquela imagem no corredor principal parecia o gesto mais natural do mundo. A mãe, ao ver o desenho na parede, mal conseguiu segurar as lágrimas. Disse que jamais teria imaginado ver algo da vida deles pendurado em um lugar tão bonito. Quando a noite começou a cair, o milionário preparou um jantar especial. Não era sofisticado, mas tinha afeto. Enquanto cozinhava, lembrava do próprio passado, dos momentos em que ajudava sua mãe na cozinha. Podia quase sentir o cheiro do bolo que ela fazia todo domingo. Essa lembrança trouxe um calor ao peito que misturava saudade e gratidão. O jantar foi servido na varanda, onde a brisa noturna tornava o ambiente ainda mais acolhedor. A mãe comeu bem, o garoto conversou animadamente e o milionário absorveu cada detalhe daquela cena como se quisesse guardá-la na memória para sempre. Era simples, mas tinha mais valor do que qualquer conquista empresarial. Depois do jantar, o garoto continuou conversando com a mãe, mas o milionário foi até o escritório organizar alguns documentos. Enquanto isso, ouviu risadas vindas da sala e percebeu que não ouvia aquele som naquela casa há muitos anos. Sentiu uma mistura de orgulho e alívio. A casa estava viva novamente. Mais tarde, o milionário caminhou pelo jardim, observando o brilho suave das luzes acesas nas janelas. Lembrou-se de tudo o que havia enfrentado para chegar até ali. Lembrou-se do menino que encontrara catando lixo, da fragilidade da mãe dele, da dor silenciosa que traziam. Agora, lembrava também da força deles, do sorriso tímido, da esperança que renascia a cada gesto. O garoto saiu pela porta e correu até ele, segurando uma manta. Disse que a mãe já tinha dormido, mas que pediu para ele levar o cobertor ao milionário,
caso estivesse no jardim. O milionário agradeceu e colocou a manta sobre os ombros. O garoto sentou ao lado dele no banco do jardim. Ficaram em silêncio por alguns instantes. O garoto olhava para o céu e comentava sobre as estrelas, dizendo que na comunidade era difícil vê-las por causa das luzes e da fumaça no ar. O milionário ouviu e pensou em quantas coisas aquele menino ainda descobriria. Ele queria estar ali para ajudá-lo em cada passo. O garoto então disse que às vezes tinha medo de perder tudo aquilo. Falou com sinceridade, com o coração aberto. Disse que a vida tinha ensinado que nada bom durava. O milionário olhou para ele com seriedade e explicou que agora as coisas seriam diferentes. Disse que ele e a mãe não estavam ali temporariamente. Que tinham espaço, voz, importância naquela casa. Que nada daquilo era caridade, mas uma construção. O garoto abaixou a cabeça, emocionado. Levou alguns segundos para conseguir responder. Disse que nunca tinha ouvido palavras assim, que sempre foi tratado como um intruso. O milionário passou a mão no ombro dele e pediu que confiasse. Disse que a vida não precisava ser uma guerra constante. A brisa soprou mais forte naquele instante, balançando as folhas das árvores. O menino olhou para o jardim e disse que o lugar parecia mágico à noite. O milionário sorriu. Disse que aquele jardim era importante porque carregava memórias da mãe dele, mas agora carregava novas memórias também, e isso tornava tudo ainda mais especial. Por fim, o garoto disse que queria aprender a trabalhar, estudar e ajudar dentro da casa. O milionário respondeu que tudo aconteceria no tempo certo. Primeiro, queria ver a mãe dele completamente forte. Depois disso, construiriam um futuro juntos, com calma e dignidade. O garoto assentiu, sentindo pela primeira vez que tinha um amanhã real para planejar. Um amanhã que não começava com o peso da incerteza. A noite avançou, e o milionário levou o garoto até o quarto. Apagou as luzes e voltou para sua própria cama, com a sensação de que algo grande estava se transformando dentro dele. Ele não sabia ainda como seria o dia seguinte, mas sentia que estava exatamente onde deveria estar. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu com um sorriso. Amanhã nasceu diferente na mansão. Não havia aquele silêncio pesado que se arrastava pelos corredores, nem o ar de medo que se acumulava nos cantos das paredes como poeira invisível. Havia algo novo ali. Uma sensação suave, quase tímida, de que as coisas estavam prestes a mudar para sempre. O milionário acordou antes mesmo do despertador, sentindo o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Ele se levantou, caminhou até a janela do quarto e viu o céu limpo, banhado por um tom dourado que anunciava um dia de paz. Parecia até que o próprio universo, enfim, respirava junto com ele. A casa estava calma, mas não aquela calmaria triste e estática. Era uma tranquilidade viva, cheia de movimento silencioso. Na cozinha, a empregada preparava o café com um cuidado especial, como se soubesse que aquele dia exigia doçura. Os olhos dela ainda carregavam marcas de noites difíceis, mas o brilho que surgia ali era de esperança. Pela primeira vez em semanas, ela acreditava realmente que tudo poderia terminar bem. O milionário desceu as escadas. Lentamente, quase como se tivesse medo de quebrar aquele clima delicado que envolvia o ambiente. Ele passou os olhos pela sala, lembrando de todos os momentos sombrios que aquele lugar testemunhou. Ele se aproximou da cozinha e encontrou a empregada olhando pela janela. Ao notar sua presença, ela respirou fundo e o cumprimentou com gentileza. Havia um silêncio que falava mais do que qualquer palavra. Os dois sabiam que o que aconteceria naquele dia mudaria tudo. A filha dele estava no quarto, dormindo tranquilamente. O médico explicará na noite anterior que, depois da descoberta, o corpo dela finalmente começaria a reagir de maneira positiva. Agora que sabiam a causa, agora que sabiam quem estava prejudicando a menina, era como se o organismo dela também tivesse encontrado um caminho de volta para a vida. A empregada decidiu subir para ver como ela estava. Abriu a porta devagar, sem fazer barulho, e encontrou a jovem respirando com mais firmeza, com uma cor diferente no rosto, mais quente, mais viva. Era como ver florescendo aquilo que antes murchava sem explicação. O milionário aproximou-se logo depois, movido por uma mistura de ansiedade e afeto. Ele se sentou ao lado da cama da filha e segurou a mão dela. Era a primeira vez em muito tempo que sentia a pele dela quente. Ele observou cada detalhe daquele rosto tão amado, agora tão diferente da palidez que o assombrava havia semanas. Por alguns minutos, ele ficou ali em silêncio,
apenas absorvendo aquele momento de alívio. Ele sentia que precisava agradecer, mas ainda não sabia como. Enquanto eles estavam ali, a empregada sentiu algo dentro de si desabar. Todos aqueles dias de tensão, de suspeitas, de medo, de coragem involuntária estavam ficando para trás. Ela pensou nos instantes em que duvidou de si mesma, em que teve medo de confrontar a verdade, em que quase desistiu. Mas agora tudo fazia sentido. Ela não era apenas alguém que trabalhava na casa. Era parte da história deles, parte da mudança que salvou uma vida. Isso mexia com seu coração de um jeito que ela não conseguia explicar. O milionário, percebendo que ela estava ali perto, levantou-se e caminhou até a porta do quarto. Ele pediu para que ela entrasse e ficasse ao lado dos dois. Ela hesitou por um segundo, mas obedeceu. A filha continuava dormindo profundamente, sob a luz suave que entrava pela janela. Ele olhou para a empregada com uma sinceridade que poucas vezes mostrou na vida. Ele respirou profundamente antes de dizer que nada do que acontecerá teria sido resolvido se não fosse por ela. O olhar dele estava cheio de gratidão e reconhecimento. Ele confessou que, no início, jamais imaginou que aquela mulher, silenciosa e dedicada, seria responsável por desvendar aquilo que ninguém conseguiu. A emoção tomou conta dela. As palavras do milionário atravessaram suas defesas e fizeram seu peito se aquecer. Ele agradeceu novamente, dizendo que jamais seria suficiente, que jamais teria como pagar de verdade o que ela fez. O que ela salvou não foi apenas a vida daquela jovem. Salvou também a dele, que já estava desmoronando por dentro, mesmo que ninguém soubesse. Ele não conseguia esconder a vulnerabilidade. Era como se, naquele instante, a máscara de força inabalável finalmente tivesse caído. O médico chegou pouco depois, examinou a menina com atenção e sorriu ao final. Disse que a recuperação seria mais rápida do que esperavam. O corpo da jovem respondia bem ao tratamento, mostrando sinais claros de que estava lutando para voltar ao normal. O milionário apertou a mão do médico com gratidão, e a empregada sentiu um alívio tão grande que quase não conseguia ficar de pé. A sensação de que tudo tinha valido a pena tomou conta dela. Horas se passaram com visitas moderadas, cuidados redobrados e um clima de renovação tomando conta da casa. A filha acordou no início da tarde, ainda fraca, mas consciente. Quando abriu os olhos e viu o pai ao lado dela, os olhos se encheram de lágrimas. Ele segurou o rosto dela com delicadeza e disse que estava ali, que nunca mais permitiria que nada machucasse. A jovem sorriu, e aquilo foi como ver o sol nascer de novo. A empregada, ao fundo, observava a cena com o coração apertado de felicidade. Ela não queria interromper aquele momento, porque era sagrado demais. Mais tarde, quando a filha dormiu novamente, o milionário pediu para conversar com a empregada na sala principal. Ele caminhou até lá de maneira diferente, com uma postura mais humana, mais leve. Ela o seguiu em silêncio, sem saber exatamente o que ele diria. Os dois se sentaram, e o clima no ambiente era cheio de algo que misturava respeito, emoção e algo novo que ainda não tinha nome. O milionário respirou fundo e disse que, além de gratidão, ele sentia outra coisa. Uma necessidade profunda de mudar, de ser melhor, de enxergar as pessoas ao redor com mais verdade. Ele confessou que, durante anos, viveu cercado de luxo, poder e compromissos incessantes, mas não percebeu que estava se distanciando do que realmente importava. A doença da filha abriu seus olhos para tudo aquilo. E a presença da empregada, com sua coragem e intuição, mostrou que ele precisava aprender a confiar, a ouvir, a sentir mais. Ela ficou sem palavras. Ele continuou dizendo que não queria que ela permanecesse na casa apenas como empregada. Ele a via como alguém que fez parte da salvação da família, alguém que merecia mais reconhecimento, respeito e espaço. Ele ofereceu uma nova posição, muito mais digna, com muito mais responsabilidade e com um salário que mudaria a vida dela. Ela ficou emocionada, surpresa, sem saber como reagir. Mas ele ainda não havia acabado. Ele olhou profundamente nos olhos dela e disse que, mais do que isso, queria que ela fizesse parte da vida deles de uma maneira definitiva. Não como funcionária, mas como alguém que eles pudessem chamar de família. As palavras dele tocaram o coração dela de um jeito irreversível. Ela sentiu a pele arrepiar, as lágrimas surgirem, o peito se abrir. Aquilo era mais do que reconhecimento. Era afeto genuíno. Era pertencimento. A filha, ao ouvir parte da conversa ao acordar e descer devagar até a sala,
sorriu e disse que concordava com cada palavra do pai. Ela abraçou a empregada com carinho verdadeiro, agradecendo por tudo que ela fez. As 3 vidas que caminhavam separadas agora se uniam num laço que não tinha mais volta. A mansão ganhou luz novamente naquele final de tarde. O sol invadia a sala, iluminando os rostos emocionados, e o vento suave que entrava pelas cortinas trazia uma sensação de recomeço. O milionário, sua filha e a mulher que salvou tudo ali respiravam juntos, como quem finalmente encontrou paz depois de tempestades longas demais. E assim, sem tensão, sem medo, a casa se encheu de vida outra vez. Os risos voltaram. A alegria voltou. O futuro, antes incerto, agora parecia brilhante. Ali, naquele abraço que uniu os 3, estava o verdadeiro final feliz que todos mereciam. Fim. Chegou até o fim? Então escreve destino nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.